Ah, que saudade do meu México. Entra no Viajar Barato. São os melhores pacotes. Pacotes ao inclusive, com cruzeiros marítimos, cultura, gastronomia, histórias e praias para Guadalajara, Ribeira Nayarit, Puerto Vallarta, Los Cabos, Cidade do México. Viajar barato! E é quente mesmo. Mais caliente que pimenta. Viajarbarato.com.br. Especialista em México. Viajar barato. Prezadíssimo telespectador, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Mídia Cidadã, que semanalmente debate comunicação, cidadania e militância. Hoje vamos tratar sobre a luta dos servidores públicos aqui no município de São Paulo. Para isso eu recebo um dos seus representantes na Câmara Municipal, vereador Celso Gianazzi, ele mesmo servidor público, auditor fiscal devidamente concursado na Prefeitura de São Paulo. Vereador, uma alegria recebê-lo aqui, viu? Bom dia, Fábio. Bom dia, telespectadores. Prazer é todo nosso estar aqui para conversar um pouquinho sobre a política paulistana, a política nacional, né, o momento que nós estamos vivendo. Então, é uma satisfação estar aqui com você para essa conversa, esse bate-papo. Vereador, antes de mais nada, por que o Estado, como um todo, é um mau patrão? O Estado, Fábio, na verdade, ele não é um mau patrão, né? Quem cerca o Estado, quem toma conta do Estado, é que faz o Estado ser um mau patrão. Há, na verdade, uma disputa, né? A disputa do orçamento, a disputa de interesses, e essas pessoas que cercam o Estado tentam tirar benefícios para ela, e o Estado acaba sendo cooptado para esses interesses em prol, né, de interesses escusos, e deixando de lado a população, a sociedade, e, em consequência, os servidores públicos que prestam serviços públicos à sociedade. Eu refaço a pergunta, achando importante a sua consideração de que o Estado não é naturalmente ruim, mas o que fazem dele é ruim, para dizer o seguinte: qual a lógica de você aviltar tanto a relação com o servidor público? A gente vai falar um pouco aqui das condições do servidor público, começando pelo nível municipal, mas depois generalizando para o Brasil. Mas qual a lógica de você tratar mal o servidor público, sendo que é ele que atende a população, é ele que faz com que nós tenhamos direitos básicos? Por que essa lógica perversa, então? Então, a gente volta lá, o orçamento ele é finito, né, tá. Fábio? A gente tem que entender que o orçamento é finito e as demandas são infinitas. Então, quem tem mais força na disputa do orçamento são os grandes grupos econômicos, né? Para onde vão as isenções, para onde vão os grandes programas dos recursos públicos, né? E o servidor público é o lado fraco dessa relação. Então, sempre, como regra, sempre o servidor público ele é afetado nessa disputa. Então, aí vem que do Estado ser um mau patrão, nesse sentido, que ele pretere, deixa o servidor público de lado em prol desses grupos que, na verdade, Fábio, tem interesses eleitorais, interesses em campanhas eleitorais que vêm na sequência, né, para se falar do básico. Perfeito. Então, a questão também é de uma escolha econômica. Aquele grupo que mais vai ter poderio econômico é mais privilegiado. Com certeza. Em meio a isso, nós estamos enfrentando aqui na cidade de São Paulo uma greve dos servidores da educação. O senhor tem acompanhado de perto e participado das mobilizações. Primeiro, explique-nos o motivo dessa greve e como ela está hoje. Bom, para falar da greve como um todo, primeiro a greve ela é dos servidores públicos do município em geral do São Paulo. Tá. Lógico, a educação tem um grande peso, né, do grande número de servidores no corpo total dos servidores, então ela tem predominância e são pessoas aguerridas, são professores que lutam aí incansavelmente aí pelo serviço público. Então, para falar um pouquinho dessa paralisação, desse momento, estamos no 21º dia, Fábio,
de uma paralisação com um governo intransigente, que não dialoga com os servidores, uma postura muito antidemocrática. Esse projeto da reforma da Previdência é um projeto confiscatório, porque ele reduz, veja bem, Fábio, ele reduz o salário dos servidores públicos municipais, apesar de a Constituição Federal garantir, né, tem um princípio constitucional que tem da irredutibilidade do salário. Aqui a Prefeitura de São Paulo optou por essa linha de redução do salário. O que ela faz? Ela estabeleceu, começa em 2016, então, na gestão anterior do Fernando Haddad, um projeto encaminhado à Câmara Municipal de reforma da Previdência, elevando a alíquota de contribuição previdenciária de 11% para 14%. Tá. E aí esse projeto, no final, foi o final da gestão, ele não foi aprovado, entrou o governo do PSDB, governo Dória, e piorou imensamente esse projeto. Essa alíquota de 14%, ela poderia chegar até 19% de contribuição previdenciária. Havia uma segregação de massas, eles mercantilizavam a Previdência com um grupo de economistas que foram, olha, veja bem, Fábio, um grupo de economistas que pegaram um estudo feito pela FEBRABAN, a Federação dos Bancos aqui do... A gente falou de poderio econômico, então, né? Aí nós vamos para esse caminho. Por isso que eu mostro. Aqui, nós temos aqui, fazendo uma parte aqui, nós temos aqui no município de São Paulo uma dívida ativa de impostos que são devidos e não recolhidos para a Prefeitura, não pagos pelos contribuintes, grandes grupos econômicos, de 100 bilhões de reais. Então, vejam bem vocês, 100 bilhões de reais. E houve em 2017, 2018, houve uma CPI aqui na Câmara Municipal, e essa CPI concluiu e fez uma relação dos maiores devedores. Um dos maiores devedores dessa dívida ativa é o Banco Itaú. E muito estranho que o Banco Itaú foi o patrocinador, junto com a FEBRABAN, para definir os números. Para definir o rumo e o estudo, patrocinou esse estudo. Quer dizer, instituições devedoras de INSS, de Previdência, estão definindo, estão fazendo estudos que estão servindo de base para definir quanto que o servidor deve pagar de alíquota ou não. Exatamente. Por que o servidor também não pode falar quanto que deve ter o spread bancário, qual é a taxa de juros? Não seria justo? Na verdade, Fábio, os servidores, esse projeto correu o ano passado, em 2018, na Câmara Municipal, e os servidores pediam um diálogo aberto, um diálogo franco com a auditoria da dívida, né? E os dados do TCM que apontaram que a dívida é uma farsa do déficit aqui no município de São Paulo. Então, nada disso foi feito. Em março do ano passado, o projeto piorado, uma grande manifestação de servidores públicos aqui, mais de 100 mil pessoas em frente à Câmara Municipal, um ano de eleição, Fábio. E o prefeito, na época, o prefeito Dória, ficou com medo, recuou, tirou esse projeto, e ele retornou, e esse projeto foi retirado com a promessa de ser modificado através do diálogo. Um grupo de estudos com diálogo, apresentação de dados, e nada disso foi feito, era um ano eleitoral. Tá. Passada a eleição, em 20 de novembro, eles constituíram na Câmara Municipal uma comissão para, na verdade, atropelar. Foi uma proforma essa comissão, atropelou. E no dia 26 de dezembro, sob uma forte repressão policial, com todos os servidores já desmobilizados, o pessoal do Natal, pós-Natal, ele teve a surpresa de aprovação desse projeto, que aí elevou a alíquota de 11% para 14%, e criou um marco, né? Ele além de confiscar o salário dos servidores, porque ele diminui o salário dos servidores, ele cria uma previdência complementar aqui no município de São Paulo. Então, eu até esse gancho, porque a equipe econômica que estava aqui fundamentando esse estudo, ela foi para Brasília, e ela está na equipe econômica do Paulo Guedes, o ministro da Economia. Então, os funcionários que estavam aqui na gestão municipal foram para Brasília. Na verdade, não são os servidores, são o grupo intelectual, aí que estavam os economistas do Dória. Tá. Entendeu? Então, a gente percebe essa ligação do. Quer dizer, então, o que eclodiu essa mobilização dos servidores hoje foi a questão da reforma previdenciária aqui no município. É bom a gente ressaltar isso, porque a do Estado já foi feita, né, a dos servidores estaduais foi feita, a do município foi feita num período festivo, onde naturalmente ou normalmente não haveria, normalmente, né, não naturalmente, mas normalmente não haveria expediente, não haveria essa celeridade toda. Já foi uma proposta que se recuou estrategicamente durante a eleição, e aí entre Natal e Ano Novo ela é colocada a fórceps na Câmara.
É importante dizer que as reformas no âmbito municipal e estadual estão acontecendo em várias cidades, né, vereador? E as pessoas, quando chegam lá nos jornalões, a capa ou as homepages dos jornais, só está debatendo Brasília. Não tem a visibilidade tal qual aqui na questão do serviço público, no municipal. E eu pergunto, então já está valendo ou cabe recurso? Como é que está essa questão da vigência disso? Como ela vai funcionar na prática? Então, ela foi aprovada, Fábio, ela foi aprovada dia 26 de dezembro, 27 foi sancionada e tem um vacatio legis, que é o período que a prefeitura pode cobrar, a partir de quanto ela pode cobrar essa nova contribuição. Então, tem 90 dias, então a partir de agora, de abril, ela vai ser cobrado, está valendo, né? Mas só pode ser cobrado esse 14% agora a partir do mês de abril. Mas, apesar disso, as entidades sindicais estão tentando conversar, né, com o prefeito, que atendeu agora, depois de muita insistência das entidades, nossa, lá do parlamento, de alguns vereadores, fazendo esse questionamento, ele entendeu, mas foi pífia, a resposta foi pífia, não atende de forma alguma a reivindicação dos servidores, e ele cria, com isso, um obstáculo, né, para o diálogo, ele cria uma dificuldade. Então, os servidores continuarão nessa luta. Eu, no parlamento, apresentei um projeto de lei, logo no primeiro dia, Fábio, porque eu, como servidor público, apresentei no primeiro dia tomei posse e desci para o PL, chama PL 34/2019, pedindo a revogação. A gente vai exigir a revogação do Sampaprev. Um projeto muito nefasto aqui para os servidores públicos. Vereador, essa alíquota nova, tanto para ativos quanto inativos, ou tem alguma diferenciação? Isso, ela é de imediato ela é para ativo, e para os inativos, ela é a partir do teto do INSS, né, de 5.624, ela começa a incidir também. Então, tá. E você vê também que o servidor ativo e o ativo, todos pagam, né, contribuição previdenciária. Então, não existe por que esse tão propalado déficit aqui da Previdência Municipal, né, da Previdência do Servidor Público Municipal. E vai além também com aquilo que eu falei para você no início, da dívida ativa. Então, tinha recursos, sim, Fábio, para buscar cobrar de bancos, cobrar dos grandes grupos econômicos que estão devendo, para compensar esse valor aí dos servidores públicos. Não havia necessidade dessa reforma neste momento. Como você falou, foi a questão do peso para o lado mais fraco da corda. Exatamente. Vereador, você é auditor de carreira aqui da Prefeitura Municipal. Por que é tão difícil auditar a questão previdenciária no Brasil como um todo? Porque pede-se auditoria da Previdência Nacional, é um problema. Da estadual, a mesma coisa. Da municipal, a mesma coisa. Por que é tão difícil? Esse é um assunto bem complexo. Não tem lei de transparência que resolva? Tem. Nós temos no Brasil um trabalho muito bem feito, mas muito bem feito mesmo, que é da Auditoria Cidadã da Dívida, né? Composta por vários quadros, entre um deles é a Maria Lúcia Fatorelli, também auditora fiscal da Receita Federal. Eles têm um trabalho belíssimo, tentaram por diversas vezes fazer auditoria mesmo nas contas, e ela faz palestra pelo Brasil inteiro, inclusive já fez auditoria nas contas do Equador, né? Mostrando lá que a dívida não era uma mentira, era uma farsa aquela dívida lá, como é aqui com certeza também, né, Fábio? Aqui, esses grupos econômicos que dominam, que permitiriam uma auditoria séria mesmo, eles não dão essa possibilidade dentro do parlamento. Então, o parlamento ele é recheado de interesses, Fábio, que não deixam que essa auditoria seja realmente feita. Então, eu falo para você, a nível federal, falo aqui a nível do governo do Estado aqui de São Paulo, né, que domina, o Executivo domina a Assembleia Legislativa, e aqui também no município, o prefeito, a base de sustentação do governo é muito forte, há interesses, há distribuição de cargos, e aí eles não deixam passar essa auditoria, é por isso que é difícil. Tá. Vereador, avançando aqui nas mobilizações, quer dizer, o efeito dessa reforma previdenciária aqui no município, como é que está as mobilizações, quais você tem acompanhado de perto e como tem sido o seu dia a dia? Olha, esse é um fator que nos anima, porque eu participo como servidor público, eu vou em todas as manifestações, nós tivemos 5 atos aí em frente à Prefeitura, com caminhada depois para a Paulista, para o IPREM, semana passada fomos até o escritório da Presidência da República, e esse movimento, Fábio, ele vem aumentando.
Ele começou com uns 40 mil, 50 mil, e 100 mil, quase 100 mil pessoas nós estamos colocando em frente à prefeitura. E amanhã nós teremos um novo ato, às 15 horas, em frente à prefeitura, e assim, pretenderemos lá levar, e tomara que isso aconteça mesmo, mais de 120 mil pessoas ali em frente à prefeitura. E a gente está fazendo também, e isso que é importante, Fábio, é isso que o cidadão e a cidadã entenda. A gente está indo nas escolas, nos postos de saúde, falar com a população, mostrando o que de fato está acontecendo, o que de fato nós estamos falando. Nós estamos falando não é de uma defesa de privilégio de servidor público, absolutamente. Nós estamos falando do que vai acontecer com a classe trabalhadora do Brasil como um todo. O que acontece aqui em São Paulo, Fábio, repercute para o Brasil inteiro, para o bem e para o mal. Então, o que está acontecendo aqui com o servidor público vai acontecer com o trabalhador da iniciativa privada, com o servidor estadual, federal também, entendeu? Então, é isso que vai acontecer. Bom, esse programa é gravado, mas hoje, no dia em que gravamos, dia 25, ele vai ao ar a partir das 11h30 na TV aberta. Então, amanhã, dia 26, é esperado mais de 100 mil pessoas, cerca de 120 mil, em frente à prefeitura, é isso? Isso, em frente à prefeitura. Os atos se concentram, começam ali, né? E, como eu disse, está aumentando muito a adesão dos servidores, apesar, Fábio, aqui deixa eu deixar bem registrado aqui, do assédio moral que o prefeito tem feito aí aos servidores, cortando ponto, porque o direito, Fábio, o direito à greve é um direito constitucional. E o prefeito não está obedecendo um princípio constitucional e está começou a cortar o ponto. É um assédio moral dos servidores públicos, é um absurdo. Ele está se comparando aqui, o prefeito Bruno Covas, em 2019, ele está se comparando a Jânio Quadros, lá que perseguia servidor, cortava ponto e tinha uma administração horrível para a cidade, péssima. Então, é isso que nós estamos vendo aqui no prefeito Bruno Covas. Vereador, muito se fala, quando vai defender mudanças previdenciárias e justificando a partir de um rombo, que você como auditor e várias outras fontes que a gente inclusive entrevistou aqui não sabem ao certo se tem rombo, se não tem, porque não está claro, mas a justificativa é, olha, quando se fala em aposentadoria de serviço público, se fala em privilégio. Por que tem essa pecha de que servidor público ao se aposentar tem privilégios, ressalvando, queria que o senhor aproveitasse para explicar, que é claro que tem algumas diferenças quando um servidor público se aposenta a da iniciativa privada, até porque tem diferenças nas carreiras. Queria que você nos explicasse o porquê não é verdade a questão do privilégio. Por que é um mito, na sua opinião? Primeiro eu falo como auditor fiscal, uma pessoa que está dentro do orçamento, conhece o orçamento. A gente mostra lá que em 2005, aqui no município de São Paulo, nós já tivemos uma reforma previdenciária, então, do prefeito aqui era José Serra, que aumentou a alíquota previdenciária de 11%, né? De 5 para 11%. Então, um aumento até maior, né? Tá. Sob o mesmo argumento do equilíbrio fiscal. Tá. E de lá para cá, olha, veja bem, Fábio, de lá para cá, o comprometimento lá da folha de pagamento dos servidores públicos ativos aposentados era de 39%. Então, aumentou a alíquota lá e hoje esse comprometimento da folha de pagamento com os servidores ativos e aposentados é de 38%, ou seja, caiu. Olha dentro do orçamento, são dados concretos do orçamento, não estou inventando nada. A pessoa que quiser acessar, acessa o orçamento do município de São Paulo e perceberá isso. Então, é uma mentira, é uma farsa isso daí, o comprometimento. E nós vimos agora, recentemente também, na mídia, o prefeito colocando, incentivando matérias relacionadas às professoras que se aposentam com um salário de 10 mil reais, que é mentira. A pessoa, para chegar nesse valor, Fábio, o que aconteceu com a professora? Ela tem 2 cargos constitucionalmente permitidos, um de diretor e um de professora. Está há 25 anos no serviço público e ela ganhou uma ação judicial da época lá do governo Maluf, que roubou o dinheiro, não fez a aplicação da correção no salário deles lá atrás. Então, essa pessoa ganhou essa ação judicial, na época que a inflação era de 80% ao mês, e aí ela tem um salário melhor. Então, eles pegaram um caso, alguns poucos casos específicos e colocaram como regra, que é uma mentira. E nós como servidores públicos, a gente continua pagando, né, a contribuição previdenciária, apesar de ter se aposentado, né, já foi uma mudança lá atrás que nós tivemos na Constituição Federal, não era assim. O inativo não contribuía. Não contribuía. Nós contribuímos sobre o total dos vencimentos, Fábio. Então, são 11%, 14% ou 19% sobre todos os nossos vencimentos. Então, e a gente não tem
fundo de garantia. A nossa relação é bem diferenciada da iniciativa privada, então não tem privilégio. É outro regime jurídico, é só apenas isso. A questão da proposta no âmbito federal é unificar. O que você acha disso? Então, essa é mais horrível ainda, porque nós vimos semana passada a apresentação da proposta do governo federal, de Jair Bolsonaro, que, na verdade, para que todos tenham noção do que acontece, ele está penalizando os mais pobres, né, Fábio? Penalizando os mais pobres. Ele ataca lá. Primeiro, ele não sabe nem o que é o magistério, né? Ele coloca uma professora para se aposentar com 60 anos de idade, né? Com 30 anos de contribuição. Não tem condições absolutamente... a quem fez a proposta não sabe o que é o magistério, não tem condições. O benefício de prestação continuada, ele reduz drasticamente, Fábio. Quem mais precisa da ajuda do Estado para se poder ter uma vida um pouco digna, menos sofrida, ele está cortando dessas pessoas. São as pessoas que cortam o fundo de garantia também, né? A multa do fundo de garantia de 40% também ele corta. Então, são todas as ações do governo federal, né, nessa reforma da Previdência, ela vem em cima dos mais pobres, os mais necessitados. Vereador, você entende, então, que seria ideal cada grupo de categorias, não digo fazer uma previdência, regras para cada categoria, mas que existisse, sim, diferenciação para cada tipo de grupo? Por exemplo, que continuasse a diferenciação para quem é da iniciativa privada, para quem é servidor público? Isso seria o mais justo? O justo é ter regimes próprios, dignos, que as pessoas consigam se aposentar e ter uma vida depois de 25, 30, 35 anos de trabalho, tem uma vida digna, né? Ela dedicou a sua vida ao serviço público, ou à atividade empresarial, ou a uma atividade trabalhista. Então, é digno que ela, é necessário que ela tenha uma velhice tranquila. O que acontece, Fábio, é que a instituição da Previdência, e a gente vê isso muito no governo federal, e vão trazer aqui para o município, também para o Estado, é a criação de fundos, né? Fundos privados, que os bancos vão tomar conta desses fundos, né? Nós tivemos aí o fundo da Petrobras, dos Correios, da Postales, fundos que deram prejuízo pela má aplicação dos recursos e acaba sobrando para quem são os contribuintes desses fundos. Então, na verdade, quem vai se beneficiar mesmo com a reforma e a Previdência Complementar é o sistema financeiro, são os bancos. Esses são os grandes vencedores. A Previdência Complementar prevista nessa reforma municipal também vai estar na mão de bancos privados? Eles vão poder... Ele cria uma fundação, Sampaprev, que poderá aplicar esses valores em vários fundos no mercado financeiro, Fábio. Então, e isso é temerário. E nessa fundação não há participação dos servidores. Não há igualdade, né? Na questão da gestão. Na gestão. Então, quem vai determinar o servidor não vai estar participando, tem que ter paridade nas decisões, e não há. Então, corre o sério risco de a pessoa destinar parte dos seus recursos durante toda a sua vida para um fundo desse e depois, ao se aposentar, ela não tem mais nenhum recurso. Vereador, as pessoas hoje estão clamando cada vez mais por qualidade nos serviços públicos. Muitas instâncias do nosso poder municipal deixam a desejar no atendimento. É culpa do servidor? Não, absolutamente, De Fábio. quem é culpa e por que é assim? Absolutamente. A gente, de dentro do serviço público, de dentro das secretarias, a gente pode... E fala com muita tranquilidade. O servidor público, muitas das vezes, ele acaba trazendo recursos próprios para poder dar condições da máquina funcionar. Eu vim de um tempo, Fábio, que a gente tinha que fazer vaquinha entre os servidores para comprar uma fita de impressora, que não tinha fita de impressora para as impressoras na época, que era com fitas, né? Então a gente eu fui agora, semana passada, em algumas unidades de saúde, e a gente vê medicamentos, vacinas, em condições de alojamento, de armazenamento péssimas, não tem condições. O Estado, com o intuito de terceirizar, com o intuito de privatizar, ele sucateia o serviço público para ter o argumento de que só a iniciativa privada que pode dar conta disso. Então, há um interesse privatista, né, em curso no Brasil, e aqui em São Paulo, muito fortemente. Nós temos aqui na área da educação, das 3.500 escolas, Fábio, existentes aqui no município, quase 70% são terceirizadas.
São chamados OS. OS. Na saúde também. Na saúde, de 8 bilhões destinados à saúde, quase 5 bilhões são destinados a OS também. Então, eles estão acabando com o serviço público, né? Com os servidores públicos que podem prestar esse serviço com qualidade. Agora, é preciso da infraestrutura mínima necessária para que os serviços públicos sejam prestados com qualidade. Vereador, em instantes finais da nossa entrevista, eu não queria terminar sem ressaltar aqui a militância do seu partido em todos os âmbitos, né? Tanto federal, quanto estadual, quanto municipal. Não é a maior bancada, mas parece que é a mais barulhenta, aquela que mais resiste. Fala um pouco de como é que está o pessoal para essa legislatura aqui que se inicia na Câmara dos Deputados, mas também aqui no município. Fábio, a gente costuma dizer que, como somos de um partido menor, mas de transparência, de ética, um parlamentar do PSOL equivale por 10 outros parlamentares, porque ele tem que fazer muito barulho, ele tem que brigar muito. E aqui na Câmara Municipal, a nossa bancada, nós somos 2. Na Assembleia Legislativa, com a eleição do ano passado, nós aumentamos bastante, eram 2, fomos para 4 deputados, então teremos um enfrentamento bem forte aí essa renovação que foi feita na Assembleia Legislativa e em âmbito federal também. Nós temos 10 deputados federais, a bancada bem forte, a bancada de São Paulo aqui é também muito expressiva, muito combativa, e a gente vai fazer um belo debate mostrando para a população o que de fato acontece. Nosso papel é esse, né? É trazer a verdade dos fatos e brigar por isso, brigar pela cidadania, brigar por políticas sociais. É isso que a gente faz, é isso que a gente... Quer dizer, o papel é pôr o dedo na ferida. Sendo propositivo, né, Fábio? Não só colocar o dedo na ferida, mas com proposituras de ações, de enfrentamentos. A gente vai fazer isso. É o nosso papel, né, no cenário político aqui brasileiro, sem fazer composição com governos, com que tem esses grupos econômicos. Não, o pessoal não faz isso, né? O pessoal está do lado da sociedade, da população. O que é mais fácil, vereador? Servir a sociedade auditando a questão da nossa fazenda municipal ou ser vereador? É uma boa pergunta essa. Qual que é a maior luta aí? Muito boa pergunta. Então, eu sou concursado há 20 anos e eu passei num concurso difícil de auditor fiscal e trabalhei nesses 20 anos combatendo a sonegação, tirando recursos, buscando os recursos que esses grandes grupos econômicos desviavam da prefeitura e a gente buscando esses recursos para o município, para que o gestor aqui de plantão, o prefeito, pudesse aplicar em políticas públicas. E hoje, como vereador, eu vou fiscalizar, né? Porque meus colegas continuam lá na carreira de auditor fiscal fazendo esse trabalho, belo trabalho. A arrecadação aqui do município de São Paulo é um exemplo para o Brasil, né? Do incremento do combate à sonegação. Esses meus colegas continuam fazendo isso. E eu passei para esse lado, a população, a parcela da população acreditou nas minhas propostas e me colocou para eu fiscalizar a ação do governo na execução dessas políticas públicas que a gente exige e acredita. Então, é muito interessante isso. Eu sou muito animado mesmo para fazer esse trabalho e mostrar para a sociedade que a gente pode ter uma cidade melhor, uma cidade mais justa, uma cidade que olhe para as pessoas, Fábio. Quer dizer, o peso é o mesmo, mas só mudou o piano, né? Mudei o lado. Agora minha tarefa é de fiscalizar o prefeito, fiscalizar o executivo, né? E dar respostas à sociedade. Vereador, uma alegria recebê-lo aqui. Fica à vontade para suas considerações finais, viu? E eu que agradeço, Fábio. É um prazer enorme estar aqui. Podemos, em outras oportunidades, falar de outros assuntos também na área dos servidores públicos, na área de orçamento público também. Estou à disposição. E é sempre bom falar com o ouvinte, os telespectadores que nos assistem, com esse papo muito bom, muito interessante e esclarecedor para a população. E eu agradeço a todos. Muito obrigado, Fábio. Nós também agradecemos, vereador. Obrigado, viu? Esta foi mais uma edição do programa Mídia Cidadã. Eu quero convidá-lo a continuar assistindo a programação da TV Pública que distribui o nosso programa. Um forte abraço e até breve!